Bom, pessoal, bom dia, aqui é a professora Ellen. Vamos dar continuidade às nossas aulas de História. Infelizmente, não foi possível a gente estar em contato presencial por motivos de saúde, mas iríamos dar continuidade ao nosso capítulo, né? Sabendo que a gente esteve falando sobre todo o contexto, né, da Era Moderna, falamos um pouco sobre os significativos da modernidade, a modernidade na ordem política, né, com o fortalecimento das monarquias, né? A gente percebeu também qual foi o contexto, né, que levou a pensar no moderno, né? Relembramos um pouco do final da Idade Média, analisamos também a modernidade dentro da ordem econômica, principalmente pela questão das grandes navegações, né? O comércio ultramarino, o comércio de especiarias, né? Falamos acerca do pioneirismo português, né? Já que eu falei para vocês que os portugueses não atingiram, né, esse status de pioneiro das grandes navegações. Eles assumiram esse status, não foi à toa, né? Existiu algumas questões que contribuíram para esse posicionamento, né? E dentro dessas questões que a gente continua aqui conversando sobre esse longo período histórico, né? E aqui a gente fala, né, que algum dos fatores que determinaram o pioneirismo português foi justamente essa centralização do poder, né? Já que com a formação dos estados e nação, né, estados modernos, nesse período, Portugal vai sair na frente, né? Obtendo aí um governo centralizado, uma monarquia centralizada, né? Além de Portugal está à frente aí, visto o conhecimento em pesca, né, em descobrimentos, né, tinha todo um aparato técnico de navegação, né, eram ótimos engenheiros navais, né, e isso é interessante, né, e algumas coisas que a gente conversou nas aulas passadas, né, que seria, quais seriam os desejos, né, além do mar, quais eram os interesses espanhóis, portugueses, né? E a gente continuou aí comentando sobre vários aspectos das grandes navegações, né? Fizemos aí algumas atividades práticas de análises e observações, né? De alguns vídeos, né? Produções de alguns textos, inclusive eu quero receber daqueles que não fizeram. E tudo isso para que a gente fixe, né, esses fatores que impulsionaram a expansão marítima, né, que deram origem aí a algumas intenções, né, europeias, que seria o renascimento comercial e urbano, o comércio, porque ele se acende aí no final da Idade Média como principal atividade econômica na Europa Ocidental, né? E aí corroborando para que as cidades elas também se desenvolvessem, né? Então, todo esse contexto de mudanças, a busca por metais preciosos, a busca por especiarias e principalmente a prática, né, do mercantilismo vão marcar os fatores que impulsionaram a expansão marítima, né? Com as grandes navegações, a gente começa a identificar algumas invenções, né, que surgiram aí dentro desse contexto, né, que a gente conversou, corrigiu algumas atividades, né, para além de tudo isso que a gente já havia comentado nas nossas aulas, é interessante também a gente perceber aí a relação entre esses dois estados e nação, né, que estiveram juntos aí nessa grande empreitada rumo às Índias, né. Surgiram algumas dúvidas ao decorrer das aulas a respeito de quem queria chegar até ao Oriente, né, as terras orientais, chamadas também de Índias orientais. E foi interessante esse questionamento, porque a gente vai perceber que ambas as nações, elas tinham interesses, né, de chegar aí a esse território que apresentava grande riqueza, né, ao olhar daqueles
que estavam no Ocidente, né? Então, a gente vai perceber o pioneirismo português, principalmente pela posição geográfica, pelo privilégio de estar aí entre uma parte privilegiada aí do globo, né? A gente vai perceber também um avanço, né, em relação aos portugueses, em questão do conhecimento nas técnicas de navegação, e isso vai refletir no plano, né, no plano dos portugueses, que era explorar aí o Oriente, né? A gente percebe que após os portugueses conquistar a cidade de Ceuta, os portugueses começam a explorar também o norte da África, né? Eles começam a explorar o norte da África e surge aí o interesse de chegar também às Índias, né? Que seria o interesse dos portugueses de alcançar as Índias, contornando aí todo o continente africano, né? Os espanhóis, eles também interessados no lucro, que seria aí proveniente do comércio das especiarias, eles também passaram a buscar essas rotas marítimas para chegarem às Índias, né? Logo porque a primeira expedição a serviço aí dos espanhóis foi aí uma comandada por Cristóvão Colombo, né? Que queria também chegar às Índias, contornando também o continente africano, também como os portugueses. Então a gente vai perceber que esse interesse ele era duplo, né? Tanto dos espanhóis quanto dos portugueses, né? E desde o início, né, dessas grandes buscas e grandes descobertas, a gente vai perceber aí a relação entre esses dois países, né? Essas disputas territoriais, econômicas e políticas entre Espanha e Portugal, né? Então, Colombo, em 1492, ele chega, né, às terras que para ele seriam as Índias, porém ele estava ali em solo americano, né, até então era desconhecido pelos europeus. E aí, com a chegada de Cristóvão Colombo e todos os outros que também estavam juntos nessa empreitada, como os portugueses, foi interessante que começassem a surgir alguns acordos, né? Principalmente acordos que se ligavam aí à dominação desses novos territórios, dessas novas terras, né? E é desse modo que a gente começa a perceber a influência da Igreja Católica, principalmente na elaboração de alguns documentos, entre eles o Tratado de Tordesilhas, né? Que dava legitimidade às terras ao oeste, né? Para a Espanha, e aí a gente vai perceber Dom João também, que procurou negociar com os reis espanhóis esse tratado, né? Que seria um tratado que garantisse aí a separação entre o oeste, né? Entre o oeste e o leste, né? Que seria aquela linha imaginária que há entre o Brasil, né? Que seria uma linha imaginária de 370 léguas, né? Que estaria dividindo aí a terra que estava sob posse de Portugal e Espanha, né? E ao discutir sobre esse longo período de expedição, né, os portugueses chegam, né? Chegam às Índias, não às Índias orientais, né? Mas eles chegam a um território desconhecido, que seria realmente a América, né? Vasco da Gama ele chega em 1498, após contornar aí o continente africano, e atinge o seu objetivo, né? Aí atinge o seu objetivo, né? E foi um dos exemplos, né, de várias expedições feitas pelos portugueses, né? Os portugueses, após esse retorno da expedição comandada por Vasco da Gama, né, a mando do governo de Portugal, prepara ali também uma nova viagem, liderada por Pedro Álvares Cabral, e é onde eles chegam, né, em 1500 à terra chamada Brasil, né, ao Brasil, em 22 de abril de 1500, né, o atual território do Brasil.
Então, os portugueses passam há cerca de quase 10 dias em novas terras e também estabelecendo alguns contatos com os indígenas. E é interessante que vocês percebam a questão desse contato com o último vídeo que eu pedi que vocês analisassem, né? O contato e a visão, o olhar do português em relação ao nativo, né? E para concluir a nossa aula, nossa breve aula, tem atividade no caderno, tá? Eu quero que vocês façam perguntas e respostas, né? E me mandem por via WhatsApp, tá bom? Se não conseguirem visualizar, eu vou estar mandando